tem estreia aqui na Terceira Via TV. A gente está falando do programa Papo Saúde, que todos os domingos você tem um encontro conosco às 22h30, sendo que quinzenalmente com um programa inédito para você, onde a gente vai sempre abordar temas importantes para homens, mulheres, velhos, crianças, todas as idades, porque a gente vai estar sempre abordando um tema muito importante, muito relevante. Eu vou contar sempre com um companheiro, um especialista, que é o Dr. Gustavo Drummond. Dr. Gustavo, prazer em ter você aqui. Bem-vindo. Obrigado, agradeço a oportunidade, né, de fazer parte de um projeto, de um programa tão inovador, né? Pois é, e eu acho que o telespectador ele precisa de um programa que aborde temas importantes da saúde, né, que é uma questão importantíssima para qualquer idade, qualquer pessoa, e com especialistas, pessoas realmente renomadas na nossa cidade, na nossa região, e de uma forma clara, né, doutor? Muito importante isso. Verdade, importante a gente ter uma linguagem mais acessível possível, né, poder passar as informações adequadas, né, para todas as idades, né? A gente vai ter muitos temas, né, muitas discussões, e vai ser extremamente interessante o programa. Né? Vai ser um programa bacana e você vai curtir, eu tenho certeza. E hoje o nosso assunto é câncer de próstata, pois é. E quanto tabu tem com relação a esse assunto, né? E quantas questões importantes você aí de casa precisa saber. A gente está recebendo aqui hoje o especialista urologista, Dr. José Nogueira. Dr. José, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade para a gente falar de um tema que é importante. Por quê? Porque é frequente. Tudo aquilo que é frequente se torna importante porque a gente sabe que pode acometer vários homens, né, e idades diferentes. Então é bom a gente conversar sobre o assunto, até mesmo para a gente poder saber como a gente consegue fazer o diagnóstico e tratamento e até mesmo se prevenir da doença. Pois é, e olha quem está aqui do meu lado, meu amigo, companheiro de Terceira Via TV, Luiz Cândido, ele que é apresentador do Boletim do Esporte e que vai também tirar várias dúvidas com os especialistas aqui, né, seu Luiz? Com certeza. Primeiro, muito obrigado a você, muito obrigado à produção, a Cláudia aí pelo convite. E, sem dúvida, eu acho importantíssimo isso, como disse o doutor José ali, é muito tabu, você mesmo falou em torno desse assunto, né? Existe um preconceito também com relação, né? Aliás, todo preconceito é terrível, a gente não suporta esse tipo de coisa. E eu acho que preconceito com relação a exames, né? Caso exame de próstata, por exemplo, e principalmente todo mundo, eu acho, vamos dizer assim, o homem latino tem aquela coisa de machismo, né? Então ele acha que submetendo, por exemplo, a um exame de toque retal, né? Ele acha que naturalmente ele está sendo humilhado, menos homem, né? Ridicularizado, sendo menos homem por isso. E na verdade, com todo o respeito, até isso é uma burrice muito grande, né? E isso é uma coisa que se conceba mais, possa se conceber em pleno século XXI como nós estamos. Luiz Cândido, olha só esse dado, olha. Em 2013, 13.772 homens morreram em consequência dessa doença. Doutor José, isso é um índice muito alto, né? Para se ter ideia, em termos de estatística, a gente sabe que o câncer de próstata acomete um câncer de próstata a cada 6 homens. Ou seja, então a gente está falando de uma doença que é extremamente frequente. Com relação à mortalidade, é um câncer até que não mata muito, né? Ele acomete o homem, mas o homem muitas vezes ele não morre do câncer de próstata. Por isso que tem que haver, né, um conhecimento por parte do profissional que trata a doença, né, e do paciente com relação à doença, para também ele não se desesperar, né, quando ele está diante de um quadro desse. Então é uma doença que é muito frequente, mas felizmente ela não mata muito. Ou seja, é uma doença que tem uma mortalidade que não é tão grande, mas ela acomete. E qual a importância disso? A importância que muitas vezes, apesar da doença ela não provocar a morte, ela provoca sofrimento. Ou seja, a pessoa vive, porém vive mal, né? Então a importância de se fazer o diagnóstico corretamente, de se instituir o tratamento correto, para quê? Para minimizar as consequências da doença. Às vezes a gente não vai conseguir evitar de ter a doença, mas a gente pode, através de um conhecimento, né, do médico, né, e de uma percepção do paciente, de que ele deve procurar o auxílio médico, a gente consegue, né, suavizar, né, o tratamento e suavizar as consequências da doença. Agora, por exemplo, no câncer de mama, a gente pode fazer o autoexame, né, e detectar logo no princípio e evitar o pior. E no câncer de próstata, como é que a gente consegue diagnosticar isso, assim, a pessoa em casa, na verdade, sem o médico? Então, na verdade, a única forma de se diagnosticar, o diagnóstico do câncer de próstata, só tem uma forma de ser feito, é através da biópsia. Não tem como fazer isso sozinho em casa? Não tem como fazer. A biópsia que é indicada pelo médico. Porém, para indicar a biópsia, ou seja, para eu perceber
que aquele indivíduo precisa do diagnóstico, eu tenho que ter ferramentas, que eu não posso sair biopsiando todo homem. Eu falar, vou biopsiar, fazer uma biópsia da próstata para ver se você tem ou não câncer de próstata. Então eu tenho que ter ferramentas que vão me ajudar a indicar de maneira correta. Daí talvez seja a grande sensibilidade que tem que ter um profissional de saúde. Por que eu digo isso? Porque quais as ferramentas que nós temos? Temos um exame de sangue, que pode ser feito, que é um exame indolor, a pessoa vai no laboratório, colhe o sangue, e ele vai sugerir que possa ter algo de errado com a próstata, e o exame do toque retal, que é um exame, né, como se diz, que tem um preconceito, mas o preconceito vem de quê? Vem do desconhecimento. Né? Todo preconceito é porque a gente não conhece. Quando a gente conhece alguma coisa, a gente não tem preconceito, a gente tem conceito. O preconceito muitas vezes é o quê? Vem do desconhecer. Acha que o exame é demorado, acha-se que o exame é doloroso, e na verdade o paciente ele tem o preconceito, a resistência ao fazer o primeiro exame. Depois que ele faz o primeiro exame, esse preconceito ele acaba, porque ele vê que não é nada demais. É um exame rápido, é indolor e traz informações para o profissional de saúde no sentido do qual o paciente tem maior risco de apresentar a doença. Ô, Paula, me permite Pois não. só perguntar ao doutor José também, através de ultrassom também, pode-se detectar alguma coisa? O ultrassom ele é útil como ferramenta de estimar o tamanho da próstata, o volume da próstata. Né? Então ele é um exame importante na hora de eu pensar em quem eu posso indicar a biópsia, porque é uma ferramenta útil para isso. Em termos de diagnóstico, ele não serve. Em termos para sugerir uma possível biópsia, que é o exame que dá o diagnóstico, que é tirar um pedacinho da próstata e ver se ali tem câncer ou não, o ultrassom ele não ajuda nesse sentido. Ele me auxilia como? Para fazer a biópsia. Para fazer a biópsia, ela é guiada pelo ultrassom. Não sei se vocês entenderam. Entendi. Então, eu pego o paciente, eu tenho que fazer 2 exames. O exame de sangue e o exame de toque. Se eu acho que esse paciente tem esses exames alterados, eu vou pedir uma biópsia. E essa biópsia vai ser guiada pelo ultrassom. É um exame complementar, né? Que complementa o sim. diagnóstico, né? E uma coisa que a doutora Zé Nogueira falou que é muito importante, não basta fazer só o PSA, né? Que tem, às vezes, chega pra gente, muitos pacientes, doutor, só vou fazer o PSA e vou fugir do toque retal. Mas não é assim, né? Um complementa o outro. PSA junto ao toque retal, se for necessário uma biópsia, entendeu? Não tem, a gente não pode, então, falar que um é mais importante que o outro. Eles se complementam, né? Isso. Muitas vezes o PSA é normal, só que o toque vai vir com um nódulo, né? E aí o urologista vai investigar esse nódulo. Né? E aí, no seu caso, como oncologista, como é que entra o seu trabalho numa situação dessa? Normalmente, eu como especialista, a gente recebe o paciente já com diagnóstico, né? Claro que um caso ou outro pode procurar a gente por livre espontânea vontade, com PSA já, um toque retal de outro médico, né? Mas a gente já recebe os pacientes com o diagnóstico já estabelecido, com a biópsia confirmatória, né? Inclusive, o doutor Gustavo está dizendo uma coisa que a gente comprova. Por exemplo, eu tenho, um ex-marido de alguém ligado à minha família, mora até no Rio de Janeiro, está com um problema sério desse, porque já foi feita a biópsia, ele nunca fez exame nenhum, nunca se... E tem quantos anos? 60, 70, por aí assim. Ele nunca fez. E quando começou a sentir e tal, aquela coisa que foi fazer agora, foi feita a biópsia e foi detectado que estava com câncer e já em estado de metástase, quer dizer, já atingindo parte do intestino. Quer dizer, se tivesse feito um exame preventivo, se não tem uma coisa assim, é que o senhor falou aí da importância, né? E outra coisa, ele está dizendo que, como você disse, um exame completa o outro. Não é só porque eu, por exemplo, tenho amigos aqui em Campos que falam assim, não, eu constantemente faço PSA, não dá nada. Não dá nada. Então pensa que está livre completamente desse problema. Pegando esse gancho, 70 e poucos anos não tinha feito exame ainda. A partir de qual idade o homem deve procurar um médico fazer esse exame? Isso aí o Zé Nogueira pode responder. Então, na verdade, assim, geralmente às vezes muda essas classificações, são as sociedades que põem. Atualmente, assim, a gente recomenda os pacientes acima de 50 anos, que devem procurar o urologista. Ou o paciente acima de 45 anos, quando ele tem alguém na família que já teve o câncer de próstata, quando tem um pai, um tio ou um irmão. Aí esse paciente a gente considera ele num grupo de maior risco. Então teoricamente ele deve procurar mais cedo o urologista para começar essa avaliação periódica, uma avaliação anual, né, para tentar ver se faz o diagnóstico precoce, né. E caso ele não tenha história familiar, né, ou seja, ele não entra no grupo de risco, a partir dos 50 anos de idade.
e caso seja diagnosticado, tem o fator psicológico também, que é muito importante. Então, eu acho que tem que haver uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente, né? Todo diagnóstico de câncer é sempre difícil, né? Porque tem um impacto do diagnóstico. Depois a pessoa vai pensar o que vai fazer, como é que eu vou evoluir. A principal ideia que a pessoa tem com o diagnóstico de câncer é que o mundo desaba mesmo, né? As pessoas falam que o chão abre, que a pessoa entra em desespero, né? Mas muitas vezes você vai ver que não tinha tanta necessidade de ter o desespero. Mas o diagnóstico, com certeza, causa um impacto muito grande. Não só do câncer de próstata, qualquer tipo de câncer, né? Principalmente o câncer de próstata também, que tem um impacto também em qualidade de vida, como o Zé Nogueira falou na introdução, né? A questão que a gente vai também debater aqui, a questão da potência sexual, da incontinência urinária, né? Isso tudo vem na cabeça do homem também, junto com o diagnóstico do câncer, né? Tudo bem. A gente volta no intervalo já abordando esse tema muito importante para vocês de casa. Papo Saúde volta já.